Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Aquela quinta-feira, 10h26 da noite, dia 8 de setembro. Estamos gravando no meu estúdio móvel, a caminho de casa, como a grande maioria das vezes. João em sua casa, no seu aconchego do lar. João, semana quente aí, cara, ou semana tranquila? Eu tô sentindo já o final do verão aqui em Israel, hein, cara? Já melhorou muito o clima, tá bem mais fresco agora. Essa semana deu para sentir que já deu uma melhorada. Eu fiquei satisfeito, na verdade. Dá para desligar baixa 2, 3 graus e já sente uma diferença grande. Sente uma diferença grande. Tava também uma brisa boa, ventinho, pá, show de bola. Pelo menos agora a gente dá para dar uma refrescada. Refresca por um lado, esquenta de outro, afinal de contas, eleições estão chegando. E vamos passar, então, já para o nosso segundo bloco, do primeiro bloco, já estava pulando o bloco aí, que a gente não vai falar de eleição, então vai falar mais tarde. É isso aí, gente. Nosso primeiro bloco, então, é sobre uma notícia aí, sei lá, internacional, né? A notícia em que a gente está completando agora 50 anos do atentado aos atletas israelenses, né, na Olimpíada de Munique, né, em 1972, o atentado que deixou uma série de atletas israelenses mortos, né, cometidos aí por terroristas da Frente Popular de Libertação da Palestina, FPLP, e esse ano o governo alemão, né, a prefeitura também de Munique, convidou as famílias e os atletas, né, que ainda estão vivos, para ir numa questão muito polêmica, né, João? Porque, afinal de contas, havia aí uma discussão entre as famílias e o governo alemão sobre indenização e tudo mais, né, cara? Pois é, o primeiro passo para resolver essa questão, justamente, né, é o reconhecimento de que a Alemanha falhou, né, assume a responsabilidade, primeiramente, que é o mais importante, e segundamente que ela falhou na hora de proteger os atletas israelenses da delegação israelense das Olimpíadas de Munique de 1972. E veio muito tarde, né? Veio, enfim, 50 anos depois do atentado, né? Já faz 50 anos, e foi justamente numa visita do presidente Yitzhak Buzi Herzog para a Alemanha, né? Um encontro com o novo primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz. Ele, enfim, foi anunciado nessa entrevista coletiva aí. A Alemanha, na verdade, está passando por uma situação, um bombardeio, né? Porque a Polônia está pedindo para a Alemanha, depois de mais de 70 anos, indenizações por conta dos poloneses mortos na Segunda Guerra Mundial, dos civis poloneses, inclusive os judeus, né? Porque metade dos poloneses mortos na Segunda Guerra Mundial foram judeus, e a maioria dos civis poloneses mortos foram judeus, porque também a Polônia teve soldados e tal. A Polônia teve 6 milhões de mortos e 3 milhões de judeus poloneses foram mortos. Então, se fizer as contas bem, se você considerar que uma porcentagem dos poloneses eram soldados, porcentagem pequena dos soldados eram judeus, enfim, os judeus eram 11% da população da Polônia, então é menor. Mas, enfim, judeus esses que, em teoria, pelo menos, já recebiam ou recebem a indenização da Alemanha. Mas agora a Alemanha reconheceu a responsabilidade nesse atentado, ou seja, não nesse atentado, mas por não ter conseguido garantir a segurança, e a falha. E essa falha, enfim, segundo várias investigações policiais e até históricas presentes, mostram que a própria polícia de Munique, a polícia se não me engano, da Baviera, já tinham dado alertas de que um atentado estava sendo planejado para essa ocasião das Olimpíadas contra a delegação judaica e, enfim, o Estado não se preparou para isso, no caso a Alemanha Ocidental, né? Enfim, e na verdade o caso foi tremendamente assustador de estúpida que foi a atuação da polícia alemã, né? Eles não permitiram que o Mossad participasse da operação de resgate, o que é compreensível, né? O país soberano não vai querer permitir que outra força participe disso, é um atestado de incompetência, especial a Alemanha, que estava 25 anos mais ou menos depois do fim da Segunda Guerra Mundial ali, acontecendo no mesmo território uma ação contra judeus, né, contra a delegação israelense, todos eram judeus, no caso dos sequestrados. Então, eles queriam mostrar que essa nova Alemanha era capaz de defender os judeus, né? O problema é que eles foram fazer a operação de invasão dos quartos onde
os atletas estavam sendo reféns e a televisão mostrando tudo, e os sequestradores acompanhando a ação da polícia pela televisão, né? Um caso de uma estupidez tremenda. E aí eles sabiam todos os passos que a polícia estava dando e se anteciparam, enfim, e quando viram que não ia ter acordo, mataram boa parte dos que estavam sequestrados, enfim, conseguiram escapar. Depois foram pegos um a um pelo Mossad na Europa e em outros lugares do mundo. Mas enfim, e agora a Alemanha reconhece. Para os familiares, de alguma maneira, é um alívio que eles possam não só receber a indenização, mas que tenham um reconhecimento de que eles poderiam ter sido salvos ali. Enfim, não sei se exatamente alívio é a palavra, porque talvez seja mais confortante você saber que nada podia ser feito. Por outro lado, eles queriam justiça, né? E a justiça é muito importante para acalmar um pouco a tua situação, a tua relação com a situação. Enfim, e é um caso histórico, né? A Alemanha reconheceu o Holocausto, reconheceu sua culpa no Holocausto, indenizou de alguma maneira os sobreviventes e o Estado de Israel como representante do povo judeu atualmente. Uma decisão foi polêmica, mas foi tomada já há muitos anos, e agora reconhece o caso dos atentados de Munique. Enfim, é uma adesão histórica que acontece, coincidentemente ou não, muito pouco tempo depois do presidente palestino fazer uma declaração infeliz, né, na Alemanha sobre o Holocausto, né, comparando ações de Israel com o Holocausto, né, que Israel realizou mais de 100 holocaustos contra o povo palestino, e, enfim, e exatamente quando ele tinha sido cobrado por se desculpar com os judeus, com os israelenses, pelos atentados, uma vez que realizou os atentados foi um grupo palestino. O que também é um pedido que é descabido, porque não é a facção do qual o Abu Mazen, né, o presidente palestino, faz parte, né? Então não fazia sentido essa cobrança. Mas enfim, está aí um registro de um marco histórico. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica essa semana. É isso, gente. Primeira notícia do bloco é sobre o encontro do nosso líder da oposição. Eu gosto de chamar ele de líder da oposição, cara, porque me dá um alívio de saber que ele ainda não é, ou ainda não é, eu não sei se voltará a ser, mas não é o primeiro-ministro mais. Então, o líder da oposição, Benjamin Netanyahu, que teve uma reunião com congressistas essa semana, no caso, com congressistas americanos republicanos, e aí deu uma ziquezira total, né, João? O que o Bibi falou e não sabia que ia ser exposto, hein, cara? Não, a verdade é que ele nem começou a falar, né? Ele foi receber esses congressistas e, enfim, eles vieram para uma delegação em Israel e existe uma identidade do Netanyahu atualmente com o Partido Republicano, né? Enfim, eu diria que desde o governo Obama essa relação se aprofundou, né? Israel sempre teve uma relação neutra com os dois partidos e o Netanyahu ele aprofundou uma relação de Israel com os republicanos. No caso, a gente viu que era mais dele do que qualquer outra coisa, mas enfim. Ele acabou se tornando uma referência para os republicanos e os republicanos para ele, né, e vice-versa, e essa delegação veio para Israel e chegaram para a reunião com o Netanyahu e perceberam que ele estava usando um microfone, né, na roupa. E eles foram ver e tinha uma câmera filmando a reunião, uma ou mais câmeras. E aí uma senadora, cujo nome agora não me lembro, não sei se foi divulgado, na verdade, ela comentou, peraí, olha só, ou você desliga essa câmera agora, ou a gente nem vai sentar com você. Foi um caso para vergonha que o Netanyahu passou nessa situação, enfim, foi relatado pelo jornalista Barak Ravid, né? Em hebraico existe uma expressão, na verdade em árabe existe uma expressão chamada fadiha, que significa uma mistura de ultra vergonha com vergonha alheia, né? Que você passou uma fadiha, que você passa uma vergonha dessa que você quer se esconder, né? E não é uma vergonha essa, tipo, que vergonha que os professores estão recebendo um salário tão baixo, né? Para essa expressão tem outra palavra, que é buchá. Fadiha é uma vergonha dessas que você quer esconder a cabeça. Enfim, o Netanyahu ele passou por essa aí, teve que desligar a câmera, teve que tirar o microfone e que a reunião aconteceu já cercada de desconfiança, né? Enfim, qual era o objetivo do Netanyahu filmando esse encontro? Era depois apresentar essa reunião dele com essa delegação, fazer uma edição, fazer os cortes ali necessários e apresentar na propaganda política dele, né? O primeiro-ministro que tem bom trânsito com delegações norte-americanas e com o Congresso, e etc, etc, etc. E o tiro saiu pela culatra, no caso. Agora, enfim, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Eu não acho que a campanha política e atos equivocados aqui e ali vai ser o que vai decidir as eleições, né? Enfim, pelo menos não do Netanyahu ou contra o Netanyahu, né? Essa semana voltou
o julgamento dele, enfim, a fase dos depoimentos voltou a acontecer com a Das Klein, que é, enfim, a testemunha que estava depondo, que foi assessora, no caso, do magnata para quem que teria dado presente para Netanyahu, Amnon Midjan, sim, Armon Midjan, e ele, enfim, ela voltou a dar o depoimento, ela foi interrogada principalmente pela defesa do Netanyahu, mas não tem nada de relevante para comentar sobre isso. Cara, esse é um dos casos do Netanyahu, uma das paradas mais bizarras realmente dos últimos períodos, né, cara? Que maluco sem vergonha, né, cara? Não tem limite, não tem limite. O cara meteu lá o microfone, a câmera, e, porra, meu irmão. Quando você comentou o negócio que ele se aproximou dos americanos, né, dos republicanos, no caso com Obama. Você lembra que ele teve o caso que ele foi, né, no Congresso americano falar sem ter sido chamado? Era um Congresso republicano, né, o Congresso americano era controlado pelos republicanos durante o governo Obama, e o Netanyahu foi chamado para falar, e foi falar, ou seja, foi uma situação muito constrangedora, e agora ele comete uma outra dessa, né, cara? Sem limites mesmo, sem limites. Mas beleza. Deixa ele de lado, porque por enquanto ele está no lado. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre o nosso fascista de plantão, né, cara? O Itamar Ben-Gvir, que essa semana foi convidado, na verdade, a ir a um colégio na cidade de Ramat Gan, né, que fica ali ao lado de Tel Aviv, faz uma conurbação, né, fica todo mundo junto e misturado ali, e criou muita polêmica. Afinal de contas, setores da sociedade civil e organizações de direitos humanos se opuseram a essa visita e à entrada de uma pessoa desse naipe em colégios, né, cara? O interessante, né, João, que a gente tem aí a prefeitura de Tel Aviv tendo uma postura de fazer, como é que a gente comentou isso? Fazendo com que, obrigando, no caso, né, os colégios da cidade a colocarem um mapa de Israel que contém a linha verde, porque o mapa autorizado pelo Ministério da Educação apagou a linha verde, né? O mapa da Palestina histórica, podemos dizer assim, ou a conhecida Terra de Israel. Então, no momento em que a prefeitura de Tel Aviv dá um passo desse, o Ben-Gvir quer ir ali do outro lado, em Ramat Gan, para criar confusão e esquentar o clima, né, cara? Pois é, na verdade a escola começou a ser muito criticada, né, por ter convidado o Itamar Ben-Gvir para dar essa palestra na escola. Eles falaram, olha, a gente é uma escola pluralista, hoje vem o Itamar Ben-Gvir, amanhã, na semana que vem, vai vir o Ayman Odeh, que é o líder da lista unificada, né? Enfim, a gente vai dar para os alunos a possibilidade de escutar diversos lados da sociedade israelense, os mais extremos, etc, etc, etc. Okay? E esse discurso aí foi o que a coordenadora sustenta. Enfim, o Ben-Gvir chegou lá, e tinha uma manifestação na porta, obviamente, contra ele, ele chegando lá, mas não só isso aconteceu, né? Não só as manifestações aconteceram, mas, enfim, não só na porta da escola teve manifestação, os alunos também receberam Ben-Gvir com gritos, né? Alguns protestando contra e outros gritando palavras de ordem racistas, né? Enfim, a principal delas foi Shei Sarei Flaim Takfar, né? Que seja queimada a sua aldeia, que é uma música que os racistas aqui cantam para os árabes, né? Tipo, que eles tenham a sua aldeia queimada. Enfim, triste, problemático, bastante. E a diretora disse, bom, a palestra foi boa, esses alunos aí, a gente depois vê o que faz, né? O Ben-Gvir está treinando para não fazer nenhum comentário que possa colocar ele num problema legal, né? Enfim, ele já é bem treinado nisso, digamos assim. Ele já foi condenado por incitação ao racismo, ao terrorismo no seu passado não muito distante. Ele, enfim, por incrível que pareça, teve permitida a sua candidatura e a sua posse como deputado na Knesset, ainda que ele tenha esse histórico criminal. Antes disso, ele teve permitido a sua carteira de advogado, né, o que também é uma coisa pouco comum, com esse histórico se tornar um advogado criminalista. E ele, enfim, está um pouco vacinado para isso. Ele sabe fugir bem das perguntas, ele sabe jogar culpa para os outros, ele sabe fazer um monte de coisa para poder escapar das situações mais complicadas. E os alunos, parte dos alunos foi bastante enfim, incisivo nas perguntas e forte, duro, né? E, enfim, foi a verdade é a seguinte: o Ben-Gvir ele tem muita mídia. Levar um sujeito desse para uma escola, para mim, a escola que seja é um atentado à educação. Esse cara não devia estar solto, na minha opinião. Hein? Por outro lado, eu acho interessante que você colocar os alunos para confrontar
esse tipo de situação, né? E, enfim, colocar essa situação na frente deles. O problema é que eu tenho minhas dúvidas se crianças de 17 anos, 18 anos, ou 16, sei lá, têm condições de compreender, enfim, na sua essência, né? Quando o sujeito está mentindo, quando ele está falando a verdade, porque ele dá voltas, ele pode citar um monte de coisa. Gente com 16, 17 anos não tem uma bagagem de conteúdo grande para saber se o que ele está citando é real, se ele está se baseando em fatos verdadeiros. São pessoas com menos vivência, que têm menos memória, obviamente, porque não viveram algumas situações. Enfim, e você poder pelo menos colocar uma pessoa que faz o contraste com ele no mesmo momento pode ser mais interessante, né? Não exatamente um debate entre os dois, mas é uma questão que os alunos perguntam e eles vão respondendo, né? E não que um tenha que perguntar para o outro, pelo menos para que você possa confrontar as visões e poder ter um contraponto, um contraditório, né? E, enfim, não é o caso, e isso para mim é problemático. Eu quero ver quando o Ayman Odeh for para essa escola, se é que isso vai ser noticiado pela imprensa israelense da mesma maneira que foi a ida do Ben-Gvir, como é que vai ser a reação dos alunos, como é que vai ser a reação da imprensa, como é que vai ser a reação nas redes sociais. Porque as posições do Ayman Odeh, elas, ainda que sejam, enfim, possam chegar a ser problemáticas em algum sentido, elas não são racistas, elas não são antissemitas, né, e elas não, enfim, elas não são ilegais também em vários momentos. E ele não se esconde de falar a verdade em geral. Às vezes ele se esconde um pouquinho, ele troca um pouco de assunto. Mas ele certamente vai ser atacado mais que o Ben-Gvir, provavelmente nas redes sociais e pela máquina de veneno, né, do Likud, né, que, enfim, assim classificou o Naftali Bennett, e assim alguns outros políticos têm se referido à campanha de disseminação de ódio do Likud contra seus opositores, né? Não é necessariamente discursos que saem da boca do Netanyahu. Mas, enfim, o comentário essa semana interessante foi do jornalista Chaim Levinson, né, que comentou que ele foi perguntado no canal da Knesset, no Arutz Knesset, né, que entre os meios de comunicação que ele participa, um deles é o canal da Knesset, se a sociedade israelense está tão mais à direita assim para normalizar o discurso do Ben-Gvir, ou se o Ben-Gvir ele foi muito para o centro, né? Ele saiu da extrema-direita migrando um pouco mais para o centro. Ele disse o seguinte: não, nenhum nem outro. O que aconteceu foi que a direita em Israel se aproximou mais do extremo. E aí o Ben-Gvir ele foi legitimado por causa disso. Ele falou: alguém aqui vê alguma diferença entre o que diz os deputados, por exemplo, Mai Golan e Shlomo Kari do Likud, em relação ao que diz o Itamar Ben-Gvir? Essencialmente não tem nenhuma diferença. Eles estão no mesmo espectro político. Só que esses dois são do Likud. E quando parte do Likud tem um discurso igual ao Ben-Gvir, quando os liberais do Likud desaparecem, enfim, o Ben-Gvir acaba sendo legitimado. E eu concordo 100% com ele. Não é nem só culpa do Netanyahu. A culpa do Netanyahu, na verdade, é permitir que essas pessoas subam, né, e cheguem nesse lugar. E o caso do Ben-Gvir é que ele tem um histórico, né? Ele não só fala, essa é a diferença dele para os deputados do Likud. Ele participa de grupos da juventude das colinas, ele tem ligação com o terrorismo no seu histórico, ele defende como advogado criminalista criminosos de crime de ódio contra árabes, então essa é a diferença dele hoje. Mas eu duvido que amanhã apareça um outro Ben-Gvir no Likud. É exatamente isso. Eu também acompanhei esse comentário aí do Chaim Levinson e eu concordo plenamente também. Agora, o que mais me impressiona, cara, é esse comentário primeiro, essa normalização total nessa questão aí da legitimação do Ben-Gvir, né, que tem também na sociedade israelense. E agora o que me impressiona mesmo é essa coisa do que a diretora falou: a gente chama o Ben-Gvir e vai chamar o Ayman Odeh. Não, eles não são lados opostos da mesma moeda. Não são dois lados da mesma moeda. E aí foi o que você falou no seu comentário. Por mais que pessoas discordem das posições do Ayman Odeh, ele não é racista, ele não é antissemita, ele não prega o ódio, ele não prega a violência. E não dá para colocar em dois lados opostos. Realmente não dá. Né? Esse também, na verdade, é um fenômeno, né, que a gente tem acompanhado aí em diversos países sobre fascistas de um lado e, vamos dizer assim, no caso do Ayman Odeh, né, ele é membro do Partido Comunista, né, bem mais à esquerda. Ou seja, você coloca aí fascistas de um lado e a esquerda do outro, e quer dizer que é a mesma coisa, tipo dois lados opostos, o que é realmente extremamente complicado. E também chamando a atenção, né, cara, que essa questão do discurso dele ser realmente legitimado na sociedade israelense, permitir essa entrada
dentro do colégio, né, de colégios, enquanto o Ministério da Educação proibiu a entrada de organizações como o B'Tselem, como o Shovrим Shtika, que é o Quebrando o Silêncio, né, dentro desses colégios. Tanto o Shovrim Shtika é uma organização de ex-soldados, né, que eles recolhem depoimentos. Quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio, isso, eu esqueci da tradução. Eles pegam depoimentos de ex-soldados sobre como foi, né, o serviço militar deles, e são depoimentos horríveis, né, coisas assim, absurdas, crimes de guerra cometidos contra palestinos constantemente. E quando o Shovrim Shtika, o Quebrando o Silêncio, essa organização quer entrar nos colégios, o Ministério da Educação proíbe, não é permitido a entrada deles. O mesmo acontece com o B'Tselem, né, que é a principal organização de direitos humanos israelense para os territórios ocupados, né? Eles fazem essa cobertura diária, constante. Eles têm diversos ativistas palestinos que constantemente, diariamente, né, filmam agressão, tanto de colonos quanto de soldados. E o B'Tselem também não é permitida a entrada deles nos colégios. Mas um cara que prega o ódio, prega a violência, que recentemente a gente comentou, né, apareceu uma menina que era do grupo Jovens da Colina, falando da importância do Ben-Gvir dentro desse grupo. Ou seja, é um cara que ele tem, né, é permitida a entrada dele, o discurso dele é permitido, enfim, é realmente um tanto quanto complicado e assustador, né, porque a gente vê aí pelo futuro. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre, ainda aí na linha política, amanhã, né, tá para acontecer, não, amanhã não, na verdade no sábado à noite, Motzei Shabbat, né, a saída do Shabbat, vai acontecer uma reunião entre o primeiro-ministro Yair Lapid e as duas representantes aí da esquerda sionista e da centro-esquerda sionista, né, a Zehava Galon do Meretz e a Merav Michaeli do Partido Avodá, para ver, o Lapid está forçando aí as duas para ver se os dois partidos se juntam e concorrem juntos aí na próxima eleição, para evitar, né, que alguém não passe a cláusula de barreira e esses votos sejam jogados no lixo. O João, essa novela aí já está durando muito tempo, a gente comenta disso, já fez vários comentários disso nos nossos episódios, e o que a gente vê continua sendo, né, uma postura do Meretz falando que quer a união, e uma postura do Avodá, da Merav Michaeli, muitas vezes falando que não quer a união entre os dois partidos. E aí, cara, o Lapid vai botar e vai falar assim, agora vocês vão juntar e vão correr junta, ou não vai rolar isso aí? Não vai rolar. Pode anotar aí. Não vai rolar. A única chance muito pequena disso acontecer é que nas pesquisas, às vésperas das eleições, mostrem o Avodá, o Partido Trabalhista, não passando a cláusula de barreira. E aí a Merav Michaeli não vai ter outra opção senão se juntar. Mas as pesquisas não estão... Os caras estão um pouco divulgando pesquisa, né? Nem parece que vai ter eleição, já que é menos de 2 meses em Israel. Eu nunca vi um clima de eleição, um clima eleitoral, tão pouco clima eleitoral, né? Período pré-eleitoral, digamos, melhor dizendo, com tão pouca propaganda política, com tão pouca pesquisa, com tão pouca movimentação nas ruas. Enfim, você não sente que em Israel vai ter eleições de jeito nenhum. O povo cansou de eleições, basicamente. Enfim, agora o que o Lapid vai propor? Ele vai pedir para os dois se juntarem, ele vai prometer ministérios importantes, tanto para o Partido Trabalhista quanto para o Meretz, né? O que é uma promessa bastante vazia, porque você não sabe se o Lapid vai conseguir formar um governo, e hoje em dia é mais provável que ele não consiga, né? Mas ele vai prometer esses ministérios, e provavelmente ele também vai prometer, dentro da lista do Yesh Atid, ele colocar membros do Partido Trabalhista e do Meretz, que aí, por exemplo, se os partidos se juntarem e isso baixar a votação desses partidos, reduzir a votação desses partidos, como aconteceu, por exemplo, quando eles se juntaram nas eleições de 2020, né? Porque aí a eleição tende a ser mais bipartidária, uma vez que os eleitores desses partidos tradicionais e que querem que eles passem a cláusula de barreira sabem que o partido vai ultrapassar a cláusula de barreira e aí votam no maior partido para poder tirar o Netanyahu, né? Então o Lapid ele provavelmente vai prometer para esses dois partidos, ou especialmente o Partido Trabalhista, colocar na lista do Yesh Atid um ou dois candidatos deles, né, para que garanta que eles vão entrar na Knesset, ainda que os partidos tenham uma votação relativamente pequena, né? Enfim, isso pode acontecer. O Netanyahu fez isso com o Partido Sionismo Religioso, o número 29 do Likud, 28, era um membro do sionismo religioso. Então o partido elegeu 6 deputados, mas na verdade tinha 7, e o Likud elegeu 30, mas na verdade tinha 29. E o Lapid vai prometer isso tudo, mas a Merav Michaeli não cede, e ela está sendo muito clara desde o início, okay? E ela argumenta que
essa junção ela não é positiva, ela não vale a pena para o Partido Trabalhista, porque, e nem para o Meretz, no caso que ela diz, já juntamos uma vez, deu errado, diminuiu a quantidade de eleitores. Quando a gente foi separado, a gente quase que dobrou a quantidade de eleitores. Então, a gente tem que continuar separado. Outra razão que ela diz é que, enfim, ela precisa que os dois partidos representam setores diferentes da população, né, o que é bastante questionável, mas, enfim, eles devem concorrer separadamente para que a população se veja representada na Knesset pelos dois partidos, pelos dois blocos. Hein? E aí, outra razão que ela diz é que em Israel existe um acordo chamado Esquema Odafim, que é o acordo dos votos desperdiçados, digamos assim. E quando dois partidos, esse acordo, enfim, se ele é feito com partidos que não ultrapassam a cláusula de barreira, ele não vale de nada, mas dois partidos que ultrapassam, os votos que sobraram dos dois partidos se juntam, e o partido que está mais próximo de fazer uma cadeira a mais recebe os votos que sobraram do outro partido, ele pode fazer uma cadeira a mais. Enfim, e se os dois partidos se juntarem para ter uma lista conjunta, eles não vão ter com quem assinar o esquema da FIM, porque, no caso, o Yesh Atid, ele não assinaria com essa lista do Meretz do Partido Trabalhista, porque ele já tem um acordo com o Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, né? Enfim, e essa seria a situação. Eu acho esse um argumento muito fajuto, porque eles podem assinar com azul e branco, por exemplo, ou eles podem assinar com o Yesh Atid para o Lieberman assinar com azul e branco, né? Com o Lieberman acho muito difícil eles assinarem, mas enfim, essa é uma situação que a gente está aí para ver acontecer. Enfim, não deve acontecer nada com essa junção, os partidos provavelmente vão concorrer separadamente. Eu acho que os dois vão ultrapassar a cláusula de barreira, né? Porque o eleitorado, no final das contas, acaba entendendo que o voto no bloco é mais importante do que o voto no partido grande, o que é ruim para o Lapid, como líder do bloco, né? O que é, enfim, um pouco perigoso, porque eu acho que eles vão passar, mas eles podem não passar, um pouco perigoso para o bloco, né? Mas, no final das contas, isso pode acabar sendo mais positivo do que negativo. Enfim, é um risco que se corre, que seria justificado se realmente os partidos fossem tão diferentes assim, mas hoje eles não são, né? Para você ter uma ideia, eu entrei agora, antes de a gente gravar, a gente está gravando como tradicionalmente a gente faz na quinta-feira à noite, né? E acabou de morrer a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II. E eu entrei no Twitter da Merav Michaeli e da Zava Galon, que são as líderes dos dois partidos, a Merav Michaeli do Partido Trabalhista e do Meretz. E as duas estão prestando condolências à rainha Elizabeth, né? Enfim, eu digo o seguinte, líderes de partidos mais de esquerda, né, eles têm minhas dúvidas se eles estariam prestando condolências à rainha da Inglaterra, que representa uma monarquia, enfim, imperialista, né, ao longo da história, hoje em dia nem tanto, mas imperialista, uma rainha que tinha uma simpatia ao regime nazista até um pouco antes da Segunda Guerra começar, enfim, não é muito próprio da esquerda lamentar, mais ainda considerando que o Reino Unido foi problemático, né, para o movimento sionista de uma maneira geral, né, mas isso aí também deveria afetar a direita, né, eles tiveram uma posição problemática ao sionismo em geral, proibiram a entrada de judeus na Palestina, inclusive depois da Segunda Guerra, quando o pedido para a entrada era de sobreviventes da Segunda Guerra, enfim. E é normal que partidos de esquerda anti-imperialistas, né, que é básico dos partidos, pelo menos um pouco mais à esquerda, não de centro-esquerda, que pelo menos não prestem condolências a uma monarquia que está, enfim, identificada com colonização, né, com colonialismo, com uma série de casos bastante problemáticos para a esquerda, para não dizer palavras mais fortes. E as mensagens das duas foram muito parecidas, né? Depois fui ver o Mossi Raz e a Naama Lanzimi, que são o número 2 de cada partido, que estão um pouco mais à esquerda que seus líderes, ou consideravelmente mais à esquerda que seus líderes, especialmente a Naama Lanzimi em relação a Merav Michaeli. Eles estão quietos, silenciaram, né? Enfim, mas esse é um exemplo que eu estou dando. Podia dar outros exemplos. As listas dos partidos são muito parecidas, as pautas que eles defendem hoje em dia são muito parecidas. Enfim, por mais que a Merav Michaeli tente levar o Partido Trabalhista um pouco mais para o centro, enfim, o que o eleitorado interno, que os filiados do partido votaram na lista interna, não é exatamente o que ela gostaria. Enfim, e hoje em dia faz pouco sentido você ter dois partidos, né, que representem essa mesma ideia. Faltam partidos que representem outras ideias na Knesset, né? Falta um partido com inclinação mais socialista, falta um partido com uma lista unificada entre os judeus e árabes. Isso falta, mas não é nem o Meretz nem o Partido Trabalhista, que poderiam estar concorrendo juntos sem nenhum problema se a questão fosse ideológica.
essencialmente. Pois é, né? Não dá para nenhum partido de esquerda prestar condolências aí à rainha da Inglaterra, né? Brincadeira, né, meu amigo? Mas, enfim, é o que se tem para hoje. Agora vai assumir o rei Charles, né? Rei Charles III, isso aí. Vamos, então, à nossa próxima notícia, ainda na área da política. Dessa vez, envolvendo o ministro das Finanças, a Victor Lieberman. Começou na semana passada, né, João? O Netanyahu levantou aí numa reunião de ministros um caso dizendo que o Lieberman teria pago aí um antigo assessor. No caso, o Netanyahu disse que tinha contatos aí com esse assessor e o Lieberman teria pago esse antigo assessor dele para que ele matasse um oficial da polícia. O Lieberman ficou muito bolado, ficou muito puto com o que o Netanyahu falou, chamou ele de lixo, escória humana. Foi uma expressão extremamente pesada e agora a polícia está investigando. João, vai investigar o Lieberman pelo que o Netanyahu disse que ele fez ou vai investigar o Netanyahu pelo que ele disse que o Lieberman fez? Não, eu vou investigar o Lieberman, pelo que disse que fez, até porque não veio só do Netanyahu, né? Veio de um ex-assessor do Lieberman que garantiu que o Lieberman tinha dado ordens e oferecido 100 mil shekel para que uma pessoa fosse morta. Esse nome não foi divulgado. E o Lieberman disse que é mentira, que vai processar por difamação e calúnia, okay? Mas a unidade 433 da polícia, que é que investiga casos de homicídio, tentativa de homicídio, vai investigar esse caso. Né? Olha, eu vou dizer, eu não duvido de nada do Lieberman. Né? O Lieberman já foi acusado de 1000 coisas, de 1000 questões de corrupção, e algumas delas são muito flagrantes, mas não conseguiram provar nada contra ele. E em defesa do Lieberman, que é a última coisa que eu queria fazer no mundo é defender o Lieberman, mas estranhamente, as acusações contra o Lieberman, elas vêm sempre em período eleitoral. Sempre. E teve uma vez que derrubou o Lieberman uma acusação dessa de corrupção, que não se provou nada contra ele. Que foi a Parashat Israel Beitenu, o caso de Israel Beitenu. E que, no fim das contas, uma ex-membro do Israel Beitenu descobriu que ela era culpada por uma coisa, mas não era exatamente o partido. Okay? E ele pagou um preço grande, ele caiu muito, perdeu muitas cadeiras, nunca mais conseguiu recuperar a força que ele teve. Né? Enfim, evidentemente que a polícia tem que investigar uma acusação séria dessas, mas, enfim, não vamos condenar, até porque, por enquanto, a gente só tem uma acusação, nenhuma prova de nada disso. Como eu disse, eu não duvido de nada do Lieberman, o estilo dele é bastante heterodoxo, digamos assim, né? E, enfim, de verdade, eu não me surpreenderia. O estilo do Lieberman é meio putiano, né, cara? Ele é um admirador do Putin, né? Um cara que gostava muito do Putin. Enfim, é um caso interessante aí, hein, cara? Cenas para um próximo capítulo de uma novela que eu quero acompanhar, cara. Caso aí, imagina, Lieberman, ministro das Finanças, se ficar comprovado que ele teria oferecido 100 mil shekel para que alguém matasse um assessor. Uma novela que essa aí eu quero acompanhar. Bom, vamos então à nossa última notícia do bloco, que é sobre um novo partido aí, né? O Partido dos Jovens. Tem algumas eleições aqui em Israel que surge um partido novo que faz um fuzuê, mas na verdade, né, João, é muito difícil, né, de quebrar o bloco, né, criado pelos partidos tradicionais, que é realmente quem tem a força, né, e acaba fazendo toda a diferença. Mas dessa vez esse Partido dos Jovens aí, pelo menos, né, tem tido, né, alguma atenção da imprensa por conta de toda a sua espontaneidade, principalmente da sua liderança, né? Na verdade, é uma jovem, né, de 18 anos, a líder do partido, chamada Hadar Murta, que foi entrevistada, na verdade, fizeram uma reportagem sobre ela no Canal 12, que é o jornal de maior audiência na televisão israelense, na quinta-feira passada. Eu até poderia ter trazido esse tema para a edição passada do podcast, mas eu não dei importância para essa reportagem. Parecia um desses partidos surgidos do nada e que era mais exótico do que qualquer outra coisa. Enfim, ela mostrava essa líder do partido, né, gritando e palavras de ordem, discursando no Shuk Machaneh Yehuda, que é o mercado lá de Jerusalém, né, e algumas pessoas dando para ela parabéns, está certa, esses jovens têm que lutar pelos seus direitos e tal. E ela, enfim, ela é a porta-voz do partido, e de longe mesmo mais importante, essa menina, que tem bastante carisma, tem bastante energia, e ela começou a ganhar as manchetes dos jornais em vários lugares, e o partido, na verdade, é composto basicamente por jovens
que ainda nem serviram o exército, que estão nesse limbo aí entre quando terminam a escola e tem que servir o exército, né? E ela criou esse partido e ele está começando a alcançar 1,5%, 2,2% nas pesquisas, e daqui a pouco se passa a 3,25%, ele passa a cláusula de barreira. E nossa última lembrança de um partido desses é o Partido dos Aposentados, que em 2006, nas eleições de 2006, eles tiveram 7 cadeiras. Eles ultrapassaram a cláusula de barreira, que na época era só de 2%, então eles ultrapassaram de longe, fizeram 7 cadeiras na Knesset e formaram a coalizão para lutar por mais direitos para os aposentados, só que no caso o líder do partido era o Rafi Eitan, que era um ex-chefe do Mossad, né, que já estava bastante idoso, naquele momento faleceu, tem 2, 3 anos, né, talvez um pouquinho mais. Então ele era um sujeito com carisma, um sujeito que era conhecido pela sociedade, mas enfim, ele liderou esse partido para lutar pelos direitos dos aposentados. E esse partido dos jovens ele também pode ser um partido setorial que pode acabar ultrapassando a cláusula de barreira. E depois dessa reportagem do Canal 12, a Hadar Mukhtar começou a ser, enfim, convidada para falar em programas de entrevistas, na televisão, no rádio, etc. Está falando muito, está ganhando muito espaço. Okay? O discurso dela é bastante demagógico. Eu não tenho absolutamente nada contra um partido que setorial dos jovens. Né? Não é um partido que eu votaria, certamente, mas o partido tem o direito, no meio democrático, de existir, de apresentar suas ideias e ter essas bandeiras. Mas o discurso é bastante populista, é sempre o dinheiro que enfim, vamos trocar o dinheiro que os partidos recebem por um voucher que os eleitores decidem para que partido eles querem dar para fazer propaganda política, né? O que reduz bastante a igualdade entre os partidos, né? Enfim, os partidos não recebem o mesmo orçamento, obviamente, mas você não recebe exatamente proporcional por número de deputados que você tem ou por número de votos que você tem, porque isso, enfim, aumentaria muito as inserções dos maiores partidos e pouca dos partidos pequenos. E, por exemplo, esse tipo de proposta eles estão fazendo, que às vezes soa como música para os ouvidos de algumas pessoas, que um discurso muito não exatamente criminaliza a política, mas trata a política como enfim, um espaço de conchavos e não de debate sobre projetos, né? O que a política deve ser. E, enfim, passa por isso. Essa semana ela foi um pouco desmascarada, né? Na verdade, ela foi desmascarada e se tornou um enigma ao mesmo tempo. Porque está circulando na internet uma foto dela como membro da juventude do Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid. Então, aparentemente, ela foi do Yesh Atid até pouco tempo atrás, e não sei se é verdade ou não essa foto está circulando, mas enfim, é um print, né, um site, dá para saber se é montagem, se não é. Mas então tem gente dizendo que é o Yair Lapid que colocou esse partido aí para que pessoas que votam na direita votem nele e que ele consiga tirar os 61 do Netanyahu. Por outro lado, ela deu entrevista essa semana para o jornalista Ishai da Rádio Galei Tzahal, da Rádio do Exército, e aí ele fez algumas perguntas para ela. Por que você sentaria e por que você não sentaria? Ela falou, para mim, eu não estou nem aí para esse negócio de bloco pró-Bibi, anti-Bibi. Eu posso sentar com qualquer um dos blocos, não tem problema. Obviamente que a gente tem as nossas restrições, mas não tem nenhum problema de ser a cadeira 61 do Netanyahu. Aí ele falou, você tem problema de ser a cadeira 61 do Lapid? Ela falou, também não tenho, mas a minha exigência é que o governo está num governo que só tem partidos que apoiam a ideia de um Israel sionista e democrático. E no bloco do Lapid não é assim. Ele falou, você está se referindo ao Uram? Né? Ela falou, não, também estou me referindo ao Meretz. Aí ele falou, mas o Meretz é um partido que se diz sionista e democrático. Ela, não foi isso que eu escutei, e também tem membros do Meretz que são bastante problemáticos em seus posicionamentos, então para mim é difícil essa situação. Enfim. Então, ela está basicamente... Aí ela falou, o que é ser de esquerda e de direita? Ele falou, mas você é de esquerda ou de direita? O que é ser de esquerda, direita e centro? Aí o cara falou, por exemplo, construção dos assentamentos. Aí ela, para mim que tem que ter construção dos assentamentos. A juventude, hoje em dia, precisa ter onde morar, a gente não vai restringir construir assentamentos. Aí ele falou, tá bom, beleza, mas esquece então os lugares maiores, como Ariel e tal, num assentamento no meio da Samária. Eu não vejo nenhum problema nisso. Enfim, ela se entregou um pouco, né? É um pensamento de direita. Ela é a favor da questão de assentamentos, não quer fazer coalizão com o Meretz. E não tem problema de seu voto, a cadeira 61 do Netanyahu. Enfim, é um voto da direita, claramente. E o cara ainda perguntou para ela, e você não acha que tem problema com os Estados Unidos? Tipo, se você começar a apoiar a construção dos assentamentos deliberada? E ela, então que eles deem pra gente, que eles construam pra gente dar apartamentos. Enfim, que aí é uma postura, é um discurso mais populista e mais imaturo ainda. Mas, enfim,
ela se entregou, né? É um voto ali para o bloco do Netanyahu, claramente, nesse caso, e esse vídeo circulou bastante pelo YouTube, circulou bastante pelas redes sociais, ok? Mas aí fica essa dúvida, né? Porque tem gente que acha que ela está mentindo, fazendo um discurso mais à direita, para que eleitores de direita votem nela, e que no fim das contas ela é um membro infiltrado do Yesh Atid. E outros dizem que, enfim, é montagem essa questão do Yesh Atid, que é mentira, que ela nunca foi do Yesh Atid, ou se foi um período muito curto, que claramente o discurso dela é de direita, né? O fato é que nenhum outro membro do partido fala, praticamente, só ela fala, né? Ela está bastante nas manchetes, e pode ser que ela passe a cláusula de barreira, né? Ela não é um nome forte que nem o Rafi Eitan, mas pode ser que ela passe a cláusula de barreira. E o que vai acontecer, se ela passar a cláusula de barreira, é que o Netanyahu, aparentemente, segundo pelo menos o discurso dela, ele vai conseguir formar a coalizão. E é impressionante como esses partidos setoriais e da moda, eles conseguem ganhar força por um período curto de tempo, e de repente eles desaparecem um pouco depois, mas podem decidir formação de coalizão, né? No caso atual, pelo menos. Enfim, é só essa novidade que a gente queria comentar com vocês. Olha a contradição, né, cara? É partido dos jovens, né? Partido dos jovens, 18 anos tem a menina. O Netanyahu, quanto tempo Netanyahu... em que ano o Netanyahu chegou ao poder? 2009, não foi isso? Me ajuda aí, João, não me lembro. 2009. 2009, isso. Ficou de 2009 até 2021. Netanyahu ficou 12 anos no poder, ou seja, a Hadar, ela tinha 18 anos, né? Ela tem 18 anos agora, ou seja, quando o Netanyahu entrou em 2009, há 13 anos atrás, ela tinha 5 anos. Ela cresceu, né, durante o... eu fiz a conta errada aí. 12 anos ela tinha... 5 anos. Ela cresceu, né, durante o governo Netanyahu, e agora ela tem uma série de críticas, todas as questões políticas que ela hoje questiona, foram, em grande parte, né, criadas, né, durante esse período aí Netanyahu, que não dá para jogar toda a culpa que a gente tem principalmente na questão de moradia, né? Vamos pegar esse exemplo aí no governo Lapid, né? Que é o governo Bennett-Lapid, que é um governo de 1 ano, né? A gente tem aí anos de crise da moradia, e aí ela vai justamente fazer, se passar, ela fala que faz governo justamente com a pessoa que é responsável, a principal responsável por todas as críticas que ela tem. Pô, meu amigo, é muito complicado, né, cara? Realmente querer fazer política sem pensar política, né? É uma coisa muito louca, muito, muito louca. Mas é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, a primeira notícia do nosso bloco é sobre um atentado que aconteceu essa semana no Vale do Jordão, né, na região, o que a gente conhece aqui, Birkat Yarden, que deixou aí, que criou aí uma série de discussões, né, principalmente em função de toda a violência que vem acontecendo na Cisjordânia no último período. A gente comenta disso diretamente em vários episódios, né, mas é uma coisa muito diária, né? A violência na Cisjordânia, ela tem acontecido, principalmente na parte norte da Cisjordânia, na região de Jenin, os ataques de colonos a palestinos e outros ataques a não só aos palestinos, mas às suas propriedades, de uma forma geral, também vem acontecendo quase que diariamente, e a gente vê um clima aí esquentando, né, João? Atentados na Cisjordânia, tentativas de atentado também aqui dentro de Israel, enfim, o barril de pólvora, mais uma vez, ameaça explodir. Sim, pois é. Não só isso, teve um caso que aconteceu agora há pouco, né, que noticiaram, foi a primeira notícia de todos os telejornais em Israel, até anunciarem a morte da Rainha Elizabeth, que foi um sujeito de Nablus, né, que conseguiu ultrapassar a cerca ilegalmente. Um cara que já tinha sido preso por estar com uma faca na mesquita de Al-Aqsa e foi preso por 2 meses, depois foi liberado. A polícia pediu o indiciamento dele por terrorismo e a procuradoria negou esse pedido e ele foi liberado depois. Enfim, e ele hoje, parece que ele teve um parente que foi morto pelo exército israelense nesses conflitos no último mês, e ele conseguiu ultrapassar a cerca e estava em Yafo. A polícia viu o cara com um comportamento estranho, derrubou ele, pegou ele, prendeu, e o cara confessou que estava planejando fazer um atentado e matar o maior número possível de pessoas para vingar o parente dele que foi morto.
para fazer segurança das palavras, fazer justiça, seu parente foi morto. Né? Enfim, o clima está esquentando, o clima está pesado nos territórios, o Egito já fez reclamação formal, essa tensão está vindo de meses já, esse conflito que a gente teve com a Jihad Islâmica na faixa de Gaza agora foi uma parte desse problema. Está acontecendo ali coisas importantes, esse atentado agora no Vale do Jordão também é parte dessa situação, foi com ônibus de soldados no caso, e não teve mortos, mas poderia ter tido. E praticamente toda semana, a gente sempre comenta isso aqui, tem mortos palestinos, enfim, e principalmente em Nablus, que virou o centro das atividades enfim, armadas, né, militares, de terrorismo dos palestinos. Um lugar que sempre foi, Hebron sempre foi o principal centro, e Nablus ultrapassou agora isso. Você está falando muito de Jenin, isso aqui, Nablus disparado o lugar onde mais está acontecendo, onde mais está sendo essas pessoas. Também acende o alerta vermelho, porque está muito simples, está muito fácil para terroristas ultrapassarem a divisão, né, o muro, a cerca, que existe desde o início dos anos 2000, e que de alguma maneira contribuiu para a redução do número de atentados. Enfim, a gente já comentou aqui em várias ocasiões que tem vários buracos nessa cerca e que Israel faz vista grossa, que durante os conflitos que a gente teve no ano passado, o exército ele conseguiu se mobilizar para impedir totalmente a entrada de palestinos de maneira ilegal ali, mas você manter esse contingente de soldados fazendo esse trabalho na fronteira durante muito tempo, enfim, é praticamente impossível, né? Então, uma hora você tem um relaxamento, e se o sujeito quer muito entrar, ele vai acabar entrando, né? Se ele tenta muito, ele vai acabar descobrindo como, e se ele não, outras pessoas vão tentar, cada tantos que tentam, alguém vai conseguir. Né? O Ministério da Defesa já pediu para o Estado aumentar o orçamento em 3 bilhões de shekel para terminar a construção do muro, para que não seja mais nada cerca, que tudo vire muro. Eu tenho minhas dúvidas se isso exatamente é o que vai impedir os atentados, mas, enfim, isso é uma possibilidade. Okay? Agora, a gente está vendo um momento de escalada, a gente está vendo um momento perigoso aqui, e ele não é de agora, ele está vindo de tempo já. E Israel já ligou um sinal, um alerta aí vermelho, e está acenando com aumentar o apoio financeiro, né, a autoridade palestina, com a ajuda dos Estados Unidos, para que eles possam assumir o controle ali e oferecer algo a perder para a juventude palestina, para que eles para que eles tenham alguma coisa a perder, justamente, e não troquem suas vidas por atentados ou tentativas de atentados nos quais eles podem morrer ou serem presos, ou, enfim, ter um destino problemático, né? Infeliz. Enfim, situação que parece que está chovendo no molhado. Toda semana a gente volta a falar a mesma coisa, pelo menos a cada 2 semanas a gente volta nesse tema, mas é porque ele não sai dos noticiários. Na verdade, ele devia estar mais presente nos noticiários do que ele realmente está. Mas, enfim, ele está acontecendo. O que está acontecendo, a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é pouco importante. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre a enfim, nomeação do próximo chefe do Estado-Maior, o general Herzi Halevi, que depois de muita discussão e muita briga na justiça, foi nomeado aí o chefe do Estado-Maior. Só lembrando aí o porquê dessa discussão, na verdade, desde do último governo Bibi, né, quando o governo ainda estava no período de transição, né, desde que o governo caiu até o período eleitoral, não só o período eleitoral, até o que o próximo governo assuma, né, chamado aí tido governo de transição. E eles tinham que indicar um chefe de polícia, e ficou uma discussão muito grande se o governo de transição teria esse poder de indicar um chefe de polícia. E aí a discussão não era só relacionada também ao chefe de polícia, eram cargos aí de alto escalão, né, que não poderiam, no caso, ser... pessoas não poderiam ser nomeadas durante um governo de transição. Mas agora, enfim, né, João, temos aí um novo chefe de Estado-Maior, mesmo no governo que está aí em transição. Pois é, enfim, agora quem é o novo Ramatkal, né, o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas? Herzl Halevi, Herzl é um apelido, ok? Enfim, é um general, é um dos 19 generais da ativa do Exército, né, que tem 2 generais de ativa, 19 generais de ativa e 2 na reserva que podem ser convocados em algum momento, né? E um deles ia ser o chefe das Forças Armadas. A decisão ficou entre 2 pessoas, e o Benny Gantz optou pelo Herzl Halevi, e foi uma decisão muito elogiada pelo braço profissional do Exército, principalmente das Forças Armadas,
Okay? Ou seja, ele era realmente o preferido ali dos seus comparsas no exército, né? Ele, enfim, é um general que começou na unidade Nahal, né, como soldado, que é a unidade que é basicamente formada, pelo menos no passado, por pessoas que eram de kibbutzim, moshavim, enfim, ele passou depois para os paraquedistas, que é uma unidade que hoje em dia tem mais estrutura e que talvez seja a principal unidade de infantaria, mas ele ascendeu muito rapidamente, fez cursos oficiais, foi comandante do Matkal, que é a unidade de operações especiais que obedecem diretamente às ordens do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, cargo que ele ocupa agora. Que foi comandante do setor sul do Exército, foi chefe da AMAN, que é a inteligência militar, né? Teve cargos muito importantes e agora assume o cargo mais importante das Forças Armadas. Okay? Ele é um sujeito que vem de uma família ligada à direita sionista. O pai dele foi comandante do Etzel, que era a milícia fundada pelo Vladimir Jabotinsky, né? Vladimir Jabotinsky, que é o grande pensador da direita sionista, que foi chefiada pelo Menachem Begin, que depois foi primeiro-ministro de Israel. E a mãe dele é descendente direta do Rav Kook, né, o rabino fundador de um dos dois braços do sionismo religioso, né? Enfim, então, certamente, ele teve uma educação ligada à direita sionista na sua casa, e ele também frequentou o movimento sionista religioso. Os filhos dele frequentaram escolas públicas religiosas também, ainda que ele não use kippah. Ele, enfim, eu não sei se ele é um sujeito religioso, alguma tradição ele com certeza cumpre, mas eu não acho que ele é um sujeito ortodoxo hoje em dia. Enfim, ele mora num assentamento, okay? Não é dos assentamentos mais radicais, enfim, se não me engano Kfar Oranim, né? O assentamento que ele mora é Kfar Oranim, que é próximo a Modi'in, onde aí o Marquinhos mora, bem pertinho de Modi'in. Na verdade, Modi'in está colado na linha verde, e Kfar Oranim está ali também colado, só que do outro lado, né? São os blocos de assentamento que as pessoas acreditam, enfim, em acordos mais... enfim, as pessoas que acreditam que o acordo com os palestinos é mais razoável, dizem que são os tipos de assentamentos que vão acabar sendo anexados por Israel em troca de territórios que estão desse lado aqui da linha verde, que seriam dados para os palestinos, né? Mas, enfim, a opção de morar no assentamento, ela não necessariamente é uma opção política, mas ela tem desdobramentos políticos, e o Ramatkal, um general do exército, evidentemente sabe disso, né? Agora, o que interfere ele ser de direita ou de esquerda na sua atuação militar? Olha, rigorosamente, não deve interferir nada, ok? Pode interferir? Pode, mas não deve. E eu acho que no caso dele, ele é um sujeito que aparentemente sabe separar isso, né? Agora, para vocês terem uma ideia, o Yair Golan, que é general, que foi vice-Ramatkal, e hoje ele é deputado pelo Meretz, né? Vice-ministro e deputado pelo Meretz, e agora é o número 5 do Meretz na lista, ou seja, que é o partido que é o mais à esquerda dentro do espectro do sionismo, né? Ele também, enfim, ele era considerado um general barra pesada, né? Que defendia os colonos e que era duro com os palestinos, e era o nome preferido, atenção, do Netanyahu para ser o Ramatkal quando o Benny Gantz deixou o cargo, né? E, no caso, quem era o ministro da Defesa, se não me engano, naquele momento era o Bughi Ayalon, ele optou pelo Eisenkot. E aí o Yair Golan deixou as Forças Armadas. Mas, enfim, ele era o preferido do Netanyahu, né? Ou seja, a posição do sujeito como militar não quer dizer que a posição política dele é semelhante e vice-versa, né? E ele sabe que ele tem que respeitar o exército como uma instituição neutra, uma instituição do Estado, não uma instituição do governo, nem política, e, enfim, isso é o que a gente espera. Mas o futuro, a gente entende que a tendência é que o sujeito que vira Ramatkal, ele vai acabar entrando para a política. Por que eu digo isso? Porque 7 dos últimos 8 chefes do exército entraram para a política, okay? Fora outros generais, como o próprio Yair Golan, que eu citei agora, como o Yoav Gallant, que é hoje se não me engano, o número 6 do Likud, uma coisa assim, talvez esteja até mais alto, né? O Gallant, aliás, ele foi nomeado Ramatkal, ele foi nomeado chefe das Forças Armadas, e aí descobriram uma maracutaia que ele fez com um terreno público que ele usurpou para ele, foi alertado que tinha que deixar e não deixou, e quando ele foi nomeado, esse caso veio à tona, e aí a comissão enfim, civil, que avaliava o caso, recomendou pela não nomeação, e aí o Barak e o Netanyahu, o Barak era o ministro da Defesa e o Netanyahu, o primeiro-ministro, voltaram atrás, tiraram ele e nomearam o Benny Gantz para o seu lugar.
Mas o Gallant era praticamente um consenso naquele momento e, enfim, acabou que não foi. Depois saiu, entrou para a política e tal. Mas, enfim, outro general que está na política, e 7 dos últimos 8 chefes das Forças Armadas foram para a política, e sem contar outros no passado, como, por exemplo, o Rafael Eitan, né, o Raful, o Rabin, né, que foi primeiro-ministro também, enfim, o Moshe Dayan, né, e outros membros históricos aí da política israelense. Então, no caso, o Arutzi Halevi pode não vir a ser político no futuro, mas se a gente se guiar pelo que tem acontecido, ele muito provavelmente vai entrar para a política, e esse histórico dele ligado à direita nos leva a crer que ele vai acabar entrando para um partido de direita, né? Enfim, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele fica de 3 a 4 anos no cargo, ele pode ser demitido antes, ele pode ter renunciado antes, ele pode, okay? No caso, o único dos últimos 8 chefes das Forças Armadas que não entrou na política foi o Dan Halutz, que caiu, né, antes do tempo dele final, caiu por causa dos resultados da Segunda Guerra do Líbano e também porque descobriram alguns escândalos de corrupção dele. Ele teria vendido ações, se não me engano, ele teria vendido ações um pouco antes da Guerra do Líbano de empresas israelenses que ele tinha. Obviamente que ele sabia que uma guerra ia acontecer, né? E aí isso ficou muito feio para ele, né? Ele não podia usar dessa influência e dessa participação no governo para poder enriquecer ou não perder dinheiro, enfim, porque ele pode tomar decisões pensando em si mesmo ou não, e no caso foi o que ele aparentemente fez. Ele foi o único que não entrou para a política e também foi o único que caiu antes do tempo. Em geral, o período que eles ficam é de 4 anos, 3 anos é obrigatório, e aí, em geral, o ministro da Defesa pede para que esse período seja prorrogado, e o período em geral é prorrogado. Não vale a pena você ficar trocando o chefe das Forças Armadas sempre, porque é um cargo importante de chefia do Exército e você precisa dar prosseguimento, né, ao trabalho desenvolvido. O chefe das Forças Armadas, ele tem uma importância muito grande na preparação do Exército para os seus principais desafios. Ele não tem voto em decisões políticas, né? Por exemplo, se Israel vai atacar o Irã, não vai. Se Israel vai fazer uma operação em Gaza, não vai. Mas ele tem voz e ele é quem comanda essas operações do Exército, né? Então, quem decide isso é o Gabinete de Segurança e quem decide sobre o orçamento, para onde vai, etc., é o Ministro da Defesa, mas quem controla o orçamento depois que ele é dividido é o chefe das Forças Armadas, obviamente com outros generais responsáveis, né? Então, é um cargo de suma importância em Israel. É um cargo que tende a ser trampolim político para muita gente. Enfim, e é um cargo de muitíssima responsabilidade, altíssima responsabilidade, porque ele controla o segundo maior orçamento do Estado, que historicamente é o maior, que é o orçamento da defesa. Enfim, ele é um cargo muito sensível, né, que mexe com a vida das pessoas diretamente, com vida e morte o tempo inteiro. Então, enfim, a gente deseja boa sorte e um período de tranquilidade para o Arutzi Halevi, no cargo que ele vai ocupar, enfim, e eu diria que ele termine os seus 4 anos, porque se ele sair antes é porque alguma coisa muito ruim vai ter acontecido, né? E eu não gostaria que isso acontecesse, enfim. E bom, e que a gente tenha menos generais na política, eu acho, e mais, enfim, uma Knesset mais colorida, né? Porque, como eu comentei, a gente tem 19 generais na ativa hoje em dia, e se a gente pegar na Knesset, a gente tem, sei lá, 8, 7% da Knesset é formada por generais, não sei, é muito, é demais, proporcionalmente ao que a gente tem em Israel, entre generais e generais, né? Que é 0,00001%, para depois a gente ter 6, 5% de generais, não sei, 8%, é demais. Enfim, então, menos generais e mais sociedade civil representada, né? Porque a população não vive só de gastos militares, enfim, e todo mundo é soldado, mas nem todo mundo é general, e a gente pode entender o exército de diversas formas, né? A população também devia votar menos em generais e votar mais em pessoas que estão mais próximas delas no dia a dia. Até porque, enfim, votaram no Gantz e a principal insistência dele como político foi aumentar as aposentadorias que já são inchadas dos militares, dos oficiais. Então, enfim, para mim, é o oposto do que a população deveria cobrar dos políticos. E a nossa próxima notícia do bloco é sobre o assassinato, né, da jornalista Shirin Abu Akleh, jornalista palestina americana, que foi morta na região de Jenin alguns meses atrás. Os nossos ouvintes mais antigos já ouviram o nosso episódio, aí, onde eu e o João fizemos aí, desabafos sobre a questão, né, principalmente em função de tudo que aconteceu no enterro, né, da jornalista, uma coisa absurda.
Mas, enfim, ficou muita discussão na época, né? A autoridade palestina acusando diretamente o exército de Israel de ter assassinado propositadamente a jornalista. O exército de Israel e, obviamente, o governo, né, negou essa possibilidade, que falaram que o tiro tinha vindo de militantes palestinos, que foi uma troca de tiro, ela foi pega ali no meio, e, no caso, militantes palestinos teriam matado ela, no caso, né, teria sido morta por tiros vindo do lado palestino. Foram feitas investigações pela autoridade palestina, que, obviamente, não foram aceitas pelas autoridades israelenses, que queriam uma investigação em conjunto, queriam, inclusive, também que a autoridade palestina desse a bala, né, que foi tirada da cabeça da jornalista, para que Israel pudesse fazer a sua perícia. A autoridade palestina também negou. Os americanos colocaram pressão em cima da autoridade palestina. Eles, enfim, liberaram aí o projétil, e a decisão né, dos americanos, a conclusão dos americanos depois da perícia, era de que não dava para se concluir nada a partir do projétil. Ou seja, com aquela coisa de puxa daqui, puxa dali, o New York Times fez um relatório gigante, pegando diversos filmes feitos de diversos ângulos diferentes, e o posicionamento das forças israelenses, dos militantes palestinos e da jornalista, e eles disseram que ela sim tinha sido morta por soldados israelenses. A pressão americana continuou, até que, enfim, essa semana, o exército israelense soltou uma nota, não assumindo a responsabilidade, mas dizendo que havia grandes chances de que o tiro que atingiu a cabeça da jornalista, que estava com colete e capacete, teria vindo de um soldado israelense em função de um erro de identificação. Porra, João, complicado, né, cara? Puxa, empurra, não sou eu, pressão americana, assumem parcialmente o erro. Né? Para mim, o que aparentemente, enfim, pode ser que a decisão seja inconclusiva, mas aparentemente o que dá a entender ao exército é que a mensagem o gato subiu no telhado. Enfim, eles estão preparando a gente para a decisão, para a informação concreta que vão dizer daqui a pouco, que é comprovado que o tiro veio de um soldado, né? Enfim, ou que não vão dizer nada, mas vai ficar subentendido. Porque quando eles dizem a maior probabilidade é que o tiro tenha vindo de um soldado, é que, enfim, eles estão basicamente admitindo e assumindo a responsabilidade pela morte da jornalista, ainda que seja uma admissão da responsabilidade bastante relativa, né? Porque dizem o tiro pode ter vindo dos palestinos, não é conclusivo, mas a maior possibilidade é que tenha vindo de um soldado que disparou, sabendo para onde estava disparando, mas que confundiu a jornalista com os terroristas porque estava em meio a fogo cruzado e tinha pouco discernimento. Okay? Isso tudo, okay? É claro, né? Eu acho que o soldado que disparou nela, a menos que você comprove que foi intencional, enfim, o disparo que ele deu, ou se algum comandante deu a ordem para ele disparar na jornalista, o que eu acho muito pouco provável no meio do fogo cruzado, que o comandante diga atira ali e mata a jornalista, né? A menos que tenha sido proposital, eu acho que é natural que essas são as causas, né? E é natural que esse tipo de coisa aconteça. Não dá para você culpar a jornalista, que algumas pessoas têm tentado fazer nas redes sociais. Ela estava ali, sabia o risco, né? Como se, enfim, não fosse uma obrigação do exército israelense dar garantia e segurança aos jornalistas que estão trabalhando ali, justamente para garantir que vai ser coberto o que está acontecendo ali, né? E se você não tem nada a esconder, você tem que permitir o trabalho da imprensa e garantir a sua segurança no lugar onde eles estão. Acidentes acontecem, e é bem verdade que enfim, nos territórios, na luta contra Israel, morrem muito menos jornalistas do que na grande maioria das regiões de conflito no resto do mundo, né? Enfim, proporcionalmente para uma região de conflito, morrem poucos jornalistas aqui no conflito entre Israel e os palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, o que não quer dizer que com o pouco que morre a gente vai ficar satisfeito, óbvio que não, enfim, não devia morrer nenhum, né? E, enfim, agora o que a gente tem que comentar nesse caso é que, ainda que o soldado não tenha feito isso de propósito, e no caso a Procuradoria do
do Exército decidiu fechar a pasta, fechar a investigação, porque chegou à conclusão de que, enfim, se um soldado israelense disparou, ele certamente não foi intencional, então não tem razão para seguir a investigação dolosa do caso. O fato é que esse caso acontece porque existe um regime de ocupação. Se não existe regime de ocupação, se não existe exército israelense ocupando a Cisjordânia, não ia morrer jornalista, essa jornalista não ia ter morrido, né? Porque não ia haver troca de tiro entre o exército israelense e grupos terroristas ali. Esse é o fato. Okay? Se houvesse um Estado palestino independente ali, se não houvesse ocupação israelense, os palestinos iam ter seu próprio exército ali. Okay? E se por acaso Israel e os palestinos se envolvessem num conflito armado, okay? Não seria um conflito por becos, nos quais você não consegue identificar quem está atirando, se são terroristas, ou são civis, porque quando você luta contra um exército, os soldados estão devidamente uniformizados, okay? Como todas as guerras que Israel lutou até 73, né? Enfim, etc. Então, a ocupação, ela gera esse tipo de situação e ela é responsável pela morte da jornalista. Então, você pode se esquivar, dizer que o soldado disparou sem querer e que o exército israelense não tem intenção de matar civis, e etc, etc, etc. O que tudo isso é verdade, okay? Não tem intenção de matar civis, embora a gente tenha dito aqui algumas vezes que a vida dos palestinos não vale muito, né, no meio de um conflito. Enfim, nesse caso vale mais porque ela é jornalista e porque ela é cidadã americana também, então ela era, no caso, então acaba repercutindo mais, mas ainda assim não foi suficiente para que fosse evitada a sua morte. Mas, obviamente, não tem. Eu pelo menos acredito piamente, como alguém também que teve no exército, que não existe essa intenção de você matar civis palestinos. Mas você cria uma situação de que a morte deles vai ser inevitável. E a responsabilidade é da ocupação. Então você pode tentar se esquivar da responsabilidade o quanto você quiser. Ah, mas não foi intencional. Ah, mas ele estava ele estava sob fogo cruzado. Ah, blá, 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 blá. Sim, mas, enfim, se não tivesse ocupação, isso não tinha acontecido. E essa é a grande chave para a resolução do problema, né? Enquanto você tiver um regime de ocupação ali, enquanto os palestinos não gozarem de independência e de soberania, okay? Enquanto o exército israelense estiver ocupando um lugar e uma população, mais importante que o lugar, uma população, okay? E restringindo suas liberdades ali, esse tipo de situação vai continuar acontecendo. E enquanto essa tipo de situação continuar acontecendo, vai morrer inocente. Ah, mas enquanto os palestinos não desistirem do terrorismo, também vai continuar acontecendo, porque o exército não vai ter o que fazer. Enfim, tudo isso pode ser verdade, mas o fato é que nessa situação aí você tem um povo oprimido e que não tem liberdade, que são os palestinos, e um povo que tem, né, que tem soberania, que tem um exército forte, e a responsabilidade é do exército que está ocupando, né, da força que exerce a ocupação. E não tem como fugir disso. Né? Ah, mas não é ocupação, porque o povo não pode ocupar uma terra que já é sua, como dizem parte da direita. Esquece que eu estou falando da terra. Tem aí uma população na Cisjordânia de 3 milhões de pessoas que estão vendo seu regime de ocupação. Isso é inegável. Então, enfim, enquanto isso não acabar, a responsabilidade vai ser do exército ocupante. Não tem o que fazer. Pois não tem o que fazer. São fatos, né? São fatos. Bom, é isso. Vamos, então, à nossa última notícia do bloco, que, na verdade, é relacionada não a questões do conflito palestino-israelense, né? Do lado direito do muro, né? Da questão ali da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, mas em relação à própria relação do Estado com 25% da população israelense, que são os 25% da população árabe que vive aqui em Israel. Essa semana a gente teve mais 2 assassinatos, né? Na verdade, foram 3 pessoas mortas em 2 eventos distintos de violência dentro do setor árabe. O primeiro foi na cidade de Umm-el-Fahem, que fica ali no norte no centro-norte de Israel, né? Perto da cidade de Hadera, para quem conhece, em que um jornalista árabe-israelense, né? Eu não gosto desse termo, árabe-israelense, um jornalista palestino-israelense, ele foi morto na cidade de Umm-el-Fahem. Ele já vinha sofrendo atentados, a casa dele já havia sido fuzilada com mais de 30 tiros. Parece que o irmão dele estava envolvido aí com altas dívidas, e o Nidal foi morto, porque ele tinha, no caso, uma boa estrutura e estavam cobrando dele, pelo menos essa foi parte da informação que eu ouvi, cobrariam dele a dívida do irmão,
como ele falou que não ia pagar, ele acabou morrendo no lugar do irmão, o irmão continua vivo. A polícia sabia das ameaças que ele vinha sendo sofrendo, a polícia sabia do atentado anterior que havia sido feito na casa dele, e nada foi feito, e agora o Nidalo foi morto. E 2 dias depois, na cidade de Lud, que fica aqui também bem pertinho da minha casa, perto do aeroporto de Israel, para quem já veio aqui, houve mais um evento aí, deixando, na verdade, uma mãe e uma das suas filhas mortas a tiros, né? E uma irmã, a irmã da menina que morreu, ela ficou ferida nesse caso. O ex-marido da mulher, ele estava envolvido aí, né, com crimes, outras questões complicadas, já não vive mais em Israel, mas também sua família acabou pagando o preço. A outra ex-mulher dele também já tinha sido assassinada, o que fez com que a polícia abrisse um pouco os olhos na parte da família que ainda está viva. Mas o que acontece, né, João, a gente chega aí a um número de quase... eu vi 2 fontes diferentes, uma falando que já chegamos a 72 mortos esse ano dentro do setor árabe da sociedade israelense, e outro foi 66 mortos, ou seja, a gente está aí entre 66 e 72, quase 70 mortos, né, dentro da sociedade, do setor árabe, né, da sociedade israelense, e muito pouco é feito pela polícia, João. Fala-se muito em verbas para a construção de novas delegacias, mas o combate ao crime organizado e de inclusão social, pouco se fala nisso, né, cara? Você fez um comentário falando que a gente muitas vezes já comentou no nosso podcast, né, que a vida de cidadãos árabes vale menos aqui em Israel, e eu acho que a gente chegar a 70 mortos, ainda faltando mais de 3 meses para o fim do ano, é mais uma prova disso. Complicado, né, cara? Não tem democracia sem inclusão social. Não tem, né? Não tem. Acho que você falou muito bem e tem muito pouco para acrescentar. Basicamente, a gente escutou falar mais nesse último assassinato porque se trata outra vez de um jornalista, né? E os jornalistas, quando um jornalista morre, eles têm, enfim, obviamente que os jornalistas, eles, como eu comentei sobre o caso da Shirin Abu Akleh, eles estão ali para cobrir o que acontece. Se um jornalista morre, é sinal de que a imprensa não é totalmente livre, né? E que ela tem restrições, e isso já mostra muito. Então, a morte dos jornalistas, ela também fala sobre a liberdade de imprensa, mas também porque os jornalistas têm os meios de comunicação, e aí eles conseguem fazer mais barulho do que outros profissionais nesse caso, né? E é só por isso que a gente está comentando especialmente mais esse caso. Mas você deu um número aí 72, hein? Que é um número bastante alto. No ano passado, é importante a gente dizer, morreram 10 vezes mais árabes por homicídios em Israel do que judeus. Hein? 10 vezes mais. Uma população que é basicamente mais ou menos 5 vezes menor. Okay? Então dá para dizer que proporcionalmente morreram 50 vezes mais árabes que judeus por homicídio no passado em Israel. E se esse número não é absurdo, hein? não é para enlouquecer o ministro da Segurança Pública, então eu não sei o que é. Né? E o governo de uma maneira geral. Está se falando muito mais que antes na questão da violência no mundo árabe, em propostas para solucionar o problema, mas a solução a gente ainda não está vendo. Pois é, na minha opinião, a gente não vai ver. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burgi, que apesar de a gente estar aí na quinta-feira, 10 para meia-noite, ainda não me mandou o comentário dessa semana. Fala aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está ligado aí nos jogos do Maccabi Haifa na Copa dos Campeões da Europa. Está chegando a hora aí, o Maccabi Haifa recebendo o Paris Saint-Germain no estádio Sami Ofer. Ingressos esgotados, notícias em sites e jornais israelenses de que tem pessoas vendendo ingressos até 15 mil shekalim, mais de 20 mil reais. É o preço do cambista, todo mundo quer estar no estádio. Por outro lado, o próximo jogo em casa contra a Juventus de Turim tem ingressos na internet a partir de 159 shekalim, no máximo R$200, muito mais em conta. Para o padrão israelense, 159 shekalim para um jogo de fase de grupos da Champions League está bem em conta. É isso aí, vamos ter um jogo histórico, jogo esse que está sendo anunciado também para passar pela TV fechada para o Brasil. Quem estiver no Brasil pode acompanhar essa partida daqui poucos dias, Maccabi Haifa contra o Paris Saint-Germain.
O horário do Brasil vai ser 13h40 da tarde e o horário daqui de Israel, 9h40 da noite. Lembrando que nós estamos no horário de verão israelense. Dependendo do país, nós ficamos 2 ou 3 horas na frente do horário europeu. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, obrigadão pelo comentário e te esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza. Você não quer falar que o nosso site voltou pro ar, não, cara? É verdade. Porra, o site João, conexãoisrael.org, pois é, ele ainda está com alguns probleminhas, mas ele voltou para o ar. O mecanismo de busca do Google não está funcionando muito bem, né? Se vocês têm algum artigo que vocês gostem, querem procurar pelo nome no Google, não vai funcionar muito bem. Eu sei porque eu tentei fazer isso agora. E eu prometo para vocês que em breve o nosso especial de eleições vai estar disponível na internet, né, já para as eleições agora de 2023. E, enfim, vocês vão poder desfrutar e ler o que a gente escreveu já, não só o nosso canal do YouTube, não só o nosso podcast, nossos artigos também. O site está no ar. É isso aí, voltamos. E o Nelsinho já está também a todo vapor. Ô, João, quantos textos o Nelsinho já deve estar escrevendo hoje para colocar um a cada dia no site, cara? Olha, talvez seja por isso que ele atrasou para te mandar o áudio, né? Deve ser isso mesmo. Nelsinho deve estar louco atrás dos teclados. Cara. Louco. Beleza, cara. Então a gente fica por aqui e vamos ver se nos falamos na semana que vem para gravar nosso episódio 156, o episódio em que fechamos 3 anos de podcast. Grande abraço, cara. Abraço, até a próxima. Valeu.